Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Eu gostaria de pensar com vocês nessa manhã, um texto em Malaquias, capítulo 1, e eu vou pedir para que vocês permaneçam com o livro de Malaquias aberto, porque eu quero pensar com você nesta manhã sobre esse tema, culto, expressão pública do que cremos. Deixa o livro de Malaquias aberto, vamos ler alguns capítulos, uma visão um pouco panorâmica, mas falar da mensagem do livro em si. Todos encontraram? 1:14 diz o seguinte: maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos: pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Amém? Às vezes, as pessoas pensam que as partes do culto público são um aspecto de menor importância daquilo que constitui a igreja. Na verdade, o culto a Deus é onde desembocam todas as faces da igreja. É onde desemboca o discipulado, a doutrina, aquilo que acreditamos sobre Deus e sua igreja. Todos esses aspectos são como vertentes que acabam desaguando no culto. Na realidade, o culto é a expressão pública do que a igreja acredita sobre Deus, sobre si mesma e sobre a salvação. Portanto, o culto é um assunto muito sério. O culto lança à luz, de fato, quem somos. Porque no culto, nós somos desnudados. O Senhor conhece os corações. Se o culto que eu e você prestamos a Deus é insignificante, superficial, isso significa que outras partes da sua vida também são. Que Deus não é Senhor da minha e da sua vida, e não está exercendo a função de Pai e Senhor absoluto da minha e da sua história. O culto lança à luz de fato quem nós somos, e é justamente de uma perspectiva errada em relação ao culto que fala o livro de Malaquias, quando Deus se queixa de que os sacerdotes estavam profanando e desprezando o culto. E Malaquias, ao levantar sua voz contra o povo de Deus da sua época, porque eles estavam desvirtuando o culto ao Senhor. E no livro ele expõe princípios relativos à adoração, que certamente serve para todo o tempo, em todas as épocas. E eu vou falar um pouco do contexto do livro em si. As profecias de Malaquias foram proferidas num tempo de profundo desânimo do povo de Deus. Quando eles regressaram do cativeiro da Babilônia, os judeus pensavam ter chegado o tempo do cumprimento das grandes promessas que os profetas de Israel tinham feito. Entre eles está Isaías, Ezequiel, Jeremias. Eles profetizaram um tempo maravilhoso para o povo de Deus após a restauração. E acreditava que aquele tempo seria o tempo das promessas serem cumpridas dentro da nação de Israel. Só que 100 anos havia se passado e as promessas não estavam se cumprindo. Aquelas expectativas que eles tinham não acabaram acontecendo. As promessas que tinham sido feitas, na realidade, não estava acontecendo dentro da nação de Israel.
aquilo que os profetas profetizaram, um grande tempo de restauração da terra, após o retorno da Babilônia, não estavam acontecendo. Os profetas haviam mencionado um período de paz, mas eles estavam cercados pelos inimigos. O povo continuava tendo problema com as nações pagãs vizinhas. As promessas da renovação do culto a Deus não haviam se concretizado. E uma vez que as celebrações do Templo de Jerusalém era caracterizado por um excessivo formalismo, os profetas tinham apontado para uma continuidade da linhagem, uma linhagem sacerdotal. Mas o sacerdote havia se corrompido e estavam totalmente desmotivados. Todas as promessas de um novo tempo de paz, de uma renovação, não estava acontecendo dentro da nação de Israel, não havia acontecido. Então todas aquelas expectativas que eles aguardavam, de fato estavam sendo frustradas. Havia também 12 mil pessoas desempregadas. Havia também uma corrupção no governo. Todas as áreas do governo estavam corrompidas. Na alta corte judicial, havia também corrupção. A Polícia Federal prendia e os juízes mandavam soltar os corruptores. Havia também uma violência naqueles dias. Diante de tudo isso, o povo começou a desanimar. O amor pelas coisas de Deus foi pouco a pouco diminuindo. E o povo começou a se dispersar em busca dos seus próprios interesses. Os sacerdotes que eram responsáveis pelo culto começaram a pensar como o mundo ao seu redor, a se tornar indignos, a deixar de fazer seu trabalho de maneira correta, em vez de zelar pela casa de Deus. Eles começaram a tolerar determinadas práticas do culto que eram contrárias à vontade de Deus e que estavam reveladas na lei de Moisés. O culto a Deus viraram um mero formalismo, rituais mecânicos, sem vida. O coração do povo não estava mais no culto. Cada um dava prioridade a seus assuntos pessoais. Em vez de se dedicar a terminar a reconstrução do templo e prestar culto a Deus, cada um investia o seu tempo no seu pedaço de chão, na sua moradia, em seus negócios, e só dava a Deus aquilo que sobrava. Era um tempo de esfriamento do povo em relação ao culto a Deus. Impressionante como tempo passa, a palavra de Deus registrada 1000 anos atrás, parece uma coisa tão recente. Por isso que a palavra de Deus ela é poderosa. Nesse contexto surge o profeta Malaquias. Malaquias pode significar meu mensageiro. Malaquias é uma voz solitária que aparece para chamar ao arrependimento o povo da aliança, especialmente os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis por manter o culto a Deus de maneira correta. E é interessante que no livro, no primeiro capítulo, leia aí na sua Bíblia, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. E aqui podemos pensar, por que cultuar a Deus se tudo está dando errado? No versículo 1 temos a introdução do livro, palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Malaquias, ele não trouxe uma palavra fácil. Por essas razões, algumas versões da palavra é chamado sentença. Na minha está sentença. Eu não sei na versão dos irmãos. Algumas versões está peso. É uma palavra usada no Antigo Testamento para se referir aos oráculos do profeta. Mas por que chamá-la de peso ou sentença? O texto diz, literalmente, peso de Deus contra Israel, ou seja, faz referência ao fato de que sua mensagem é uma palavra pesada. Por que essa palavra representava um peso? Em primeiro lugar, para quem pregava. Imagina o profeta ter de trazer uma palavra para esse povo. A palavra de Malaquias trazia, no entanto, nada de agradável ou doce. Era uma palavra de denúncia. Era uma palavra de crítica.
por isso chamada de sentença ou peso. Em segundo lugar, era peso não somente para quem pregava, mas também para quem ouvia. Põe-se no lugar do povo de Israel. Quem gostaria de ficar ouvindo coisas do tipo: preste atenção, Deus não está aceitando o culto de vocês, o Senhor não está aceitando a oferta de vocês, aliás, nem as tragam, porque Deus está enfadado de vocês. Era uma palavra de ser ouvida. Então, para quem ouvia também era peso. Mas Deus tinha chamado o profeta Malaquias justamente para isso. E ainda o povo questionava dizendo: por quê? Onde é que temos errado? O que está errado? Era uma mensagem difícil para o profeta. Mas Deus chamou Malaquias justamente para isso. Embora as palavras de Malaquias sejam um peso, veja como ela começa. No versículo 1: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? É curioso que, embora seja um peso, uma palavra dirigida contra o povo, Deus começa dizendo: eu vos amo, eu sempre vos tenho amado. Em outras palavras, sempre amei vocês. É essa a mensagem de Malaquias para o povo. Ele falava de um amor antigo, que Deus tinha, desde a escolha de Abraão. Deus escolheu Abraão, entre aliança com Abraão. Os descendentes de Abraão, Deus deu a lei, o sacerdote, as promessas. Tudo isso era a bênção de Deus, por intermédio da aliança que ele fez com Jacó. E ele começa dizendo: eu vos tenho amado. Essa era a mensagem que, curiosamente, o povo precisava ouvir naquela situação em que se encontrava, pois estavam desanimados e sem interesse pelas coisas de Deus. Então o Senhor vem por meio do profeta e diz: eu sempre vos amei. E o questionamento do povo, Deus ouviu a seguinte resposta, ainda no versículo 2: de que maneira nos tem amado? É uma pergunta cínica. Ela pode estar dizendo nos seguintes termos: que amor é esse? Nossa situação financeira está cada vez mais difícil. Os persas dominam sobre nós. Que amor é esse? O Senhor prometeu e não cumpriu. Onde estão as promessas que fizeram os profetas? Que amor é esse? Estamos passando por dificuldade. Que amor é esse? Meu marido, meu filho, ou algum parente meu, morreu com rompimento da barragem, um descaso das autoridades, um descaso da justiça, do poder público, da fiscalização e das ganâncias das empresas que só pensam no lucro. Como o Senhor permite isso? Que amor é esse? Esse é um tipo de questionamento que não é algo exclusivo do povo daquela época. Ao longo da história, as pessoas têm procurado medir o amor de Deus por meio de coisas materiais, das suas condições financeiras, do conforto que deixam de ter ou não ter. Elas questionam Deus por causa dessas coisas. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me ama de verdade? A resposta de Deus, ainda no versículo 2: não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. A resposta de Deus para aquele povo é esta: a prova de que eu amo vocês é que quando eu poderia ter escolhido Esaú, que é o pai dos edomitas, dos árabes, escolhi ser pai de vocês, ser pai de Jacó. E isso quando ambos ainda não tinham feito nem bem e nem mal, quando ainda estava no ventre da sua mãe. Assim, quando os judeus questionavam a Deus, de que maneira não tens amado, Deus respondia: vocês querem uma prova de maior amor como essa? Vocês poderiam estar entre aqueles que eu rejeitei para sempre, mas estão entre aqueles que eu escolhi amar soberanamente. Esse é o maior amor que posso dar a vocês. Essa é uma verdade que devemos aplicar em nossas vidas. Não podemos medir o amor de Deus por questões transitórias, como situação financeira, estabilidade familiar, posição social. Não podemos meçar o amor de Deus por isso, mas por uma questão crucial: Deus me ama.
E Ele provou o seu amor para conosco. Seu Filho morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Saber que sou amado por Deus, cuja maior expressão desse amor é Jesus Cristo morrendo na cruz por nós, para pagar por nossos pecados, a fim de que pudéssemos ativamente herdar a terra prometida, a Nova Jerusalém, a celestial, a glória eterna. Isso é prova do amor de Deus. Não podemos medir o amor de Deus por questões transitórias. A prova do amor dele para conosco é a cruz de Cristo. Esta é a maior prova. Precisamos estar convencidos de que somos amados por Deus. Isso vai fazer toda a diferença em nosso culto, no louvor, na oração, no ouvir a palavra de Deus, nas ofertas que expressamos a Ele. Há uma diferença sutil em questionar a Deus com sinceridade e questionar a Deus com cinismo. Há muitas pessoas que vêm cultuar a Deus, mas estão tão desanimados por causa da situação que estão vivendo, ou estão tão abatidas pelos problemas, que acabam questionando o amor de Deus. Deus, eu não consigo perceber o seu amor. Eu não estou animado para te adorar. Eu não estou animado para te servir porque estou passando por lutas. Eu estou com dúvidas. As pessoas ao meu redor dizem que tu não existe. Afinal, tu existe ou não? Quando você abre o coração por Deus e fazendo esse questionamento, isso não é pecado. Nós passamos por isso. Não é pecado chegar diante de Deus e abrir o coração. Mas essa atitude é diferente da que o povo de Israel estava demonstrando, pois a atitude deles beirava o cinismo. Era de fato uma pergunta desbochada. Por que cultuar a Deus? Se estamos passando por dificuldade, nós temos que olhar o amor de Deus, e não as coisas transitórias. Ele provou que nos ama, na cruz do Calvário. Cultuar a Deus exige devoção verdadeira e sinceridade de coração. Deus nos ama e quer o melhor de nós. Deus disse aos sacerdotes, no versículo 6, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos a vós, sacerdotes, que desprezai o meu nome. Aqui Deus declara que os sacerdotes estavam profanando o seu culto e desprezando o seu nome. E o Senhor usa duas figuras, o pai e o Senhor. Essas duas figuras inspiram respeito e que, teoricamente, as pessoas costumam honrar. Duas vezes no versículo Deus diz, o meu nome é grande ou temível entre as nações. Então, o Senhor era digno de honra. Sim ou não? Sim. Mas o povo não estava tratando como se fosse. E ele fala, o meu nome, Deus tem zelo pelo seu nome, sua glória e sua reputação. E tudo isso estava sendo descartado pelos sacerdotes. E essa era a queixa de Deus. Ele não estava recebendo a glória que lhe era devida. Os sacerdotes, os próprios responsáveis pelo culto, estavam profanando o nome de Deus. O povo estava trazendo ofertas impuras a ele. Por isso que o Senhor faz esse questionamento queixoso. E eles, de uma forma cínica, no versículo 6, como que temos desprezado o seu nome? A resposta de Deus é que eles estavam profanando o culto a oferecer aquelas ofertas que ele proibira. Estavam prestando um culto que não estava de acordo com aquilo que ele prescrevera. E também demonstravam uma atitude de tédio. Os sacerdotes estavam enfadados de servir a Deus e consideravam o culto, as ofertas, como uma coisa desprezível, imunda. Por isso Deus disse que não iria aceitar o culto que eles estavam prestando a ele. E a resposta dele, como nós temos desprezado o teu nome? Como nós temos profanados? E o Senhor responde, ofereceis alimentos impuros ao meu altar e ainda perguntais, como temos se profanado? Quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezíveis. Eles estavam oferecendo alimentos impuros sobre o altar de Deus. Os sacerdotes, eles tinham uma prescrição que estava na lei de Moisés, como era para ser oferecido os sacrifícios. Então, na hora que ele trouxesse os sacrifícios, eles tinham o conhecimento da lei.
e deveriam verificar o sacrifício e ver se aquele estava de adequado com a lei ou não. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam sacrificando animais que Deus havia rejeitado. E ainda eles perguntavam para Deus: como temos desprezado o teu nome? Como temos te profanado? E no versículo 8, os animais que eles estavam trazendo eram cegos, coxos, enfermos. Eles estavam sacrificando animais expressamente proibido pela lei de Moisés, portanto, fora dos padrões de Deus. Isso mostra o quanto que Deus zela pelo o seu culto. Deus disse que não aceitaria aquelas ofertas porque elas não estavam de acordo com a sua vontade. E no próprio texto, depois os irmãos leem em casa, Deus expressa o desejo que houvesse quem fechasse a porta do templo. Alguém que tivesse a coragem de parar com aquele culto que estava sendo rejeitado por Deus. E os sacerdotes já estavam enfadados com seus ofícios. E eles estavam aceitando todo tipo de ofertas. Eles perderam o zelo pelas coisas de Deus. O temor, o primeiro amor. Eles cumpriam apenas uma rotina, mas o seu coração já não estava mais no ministério. Eles não estavam mais envolvidos com as coisas de Deus. O seu amor esfriou, a paixão que lhes queimava havia extinguido. Por isso o texto que eu li, Deus determina, amaldiçoando o enganador, aquele que pretende prestar o culto a Deus, prometendo algo, mas não faz como deveria. Hoje já não trazemos mais animais como oferta de gratidão ou oferta pelo pecado. Porém, trazemos a Deus o nosso louvor, a nossa presença, o nosso coração. Trazemos nossas ofertas, oferecemos a Ele o nosso talento, mas o princípio, tanto lá em Malaquias, como em todo Israel, o princípio é o mesmo. Deus continua a querer o melhor de nós. O melhor. As nossas primícias. Deus não quer aquilo que sobra. Deus quer as nossas primícias. O melhor. Cultuar a Deus exige fidelidade na pregação da palavra de Deus. No versículo 7 do capítulo 2, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instruções, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Os sacerdotes já não estavam mais pregando a palavra de Deus como deveriam. E uma das funções dos sacerdotes era justamente isso: instruir o povo na lei de Deus. E eles não estavam mais instruindo o povo com relação à lei de Deus. E por causa das suas maldades, do seu desvio de função, fizeram o povo se desviar do que era correto em relação ao culto e em relação ao seu serviço. E em consequência disso, veio o castigo de Deus sobre os sacerdotes. Toda vez que os sacerdotes desviavam o povo, ou toda vez que os sacerdotes se desviavam de instruir o povo caía. Toda vez que eles se omitiam de ensinar o povo a palavra de Deus, o povo caía, se desvirtuava daquilo que Deus havia determinado para o seu culto. E no capítulo 2, eu não vou ler por causa do tempo, há consequências disso sobre a vida dos profetas. Deus anuncia o castigo na vida do profeta. O que nós devemos aprender com relação ao ensino da palavra de Deus no culto? Devemos aprender que uma das principais funções do ministério sacerdotal no culto é a instrução da palavra de Deus. Quando falamos da centralidade da palavra de Deus, fazemos isso com base bíblica, porque Deus estava chamando a atenção do sacerdote, porque eles não estavam cumprindo a sua função de pregadores da palavra de Deus no culto, e nem ensinando o povo corretamente. Por isso temos que insistir na centralidade da palavra de Deus no culto, como algo superior e mais eficaz do que o modismo que nós vemos em outras igrejas. A palavra de Deus deve ser algo superior no culto. Toda a atenção, ou todo o tempo,
deve ser voltado para a palavra de Deus. Devemos resistir à tentação com relação a tempo dado a outras pessoas, mas darmos atenção à palavra de Deus. Cremos que uma das coisas em que a igreja tem de insistir é preservar a centralidade da palavra de Deus. Porque é isso que vai desviar muitas pessoas da iniquidade. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é ela que transforma vidas. E louvamos a Deus, porque aqui na nossa comunidade, nós temos essa prioridade, que é a palavra de Deus. Tinha mais algumas coisas para dizer, mas o tempo já está esgotado. O final do livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6, do 1 ao 6, a rejeição que vemos até aqui aponta para uma necessidade de um outro tipo de sacerdócio. Esse é o que é retratado em Malaquias, não estava mais de acordo com a vontade de Deus, pois o sacerdote havia se desviado dos caminhos do Senhor. Malaquias fala da rejeição, e nós conhecemos o livro de Hebreus. O novo sacerdote, Cristo, ele é o sacerdote de uma ordem superior, segundo a ordem de Melquisedeque, e não mais da linhagem de Davi. Ele é um sacerdote eterno, pois ressuscitou, venceu a morte, e por isso jamais será substituído. Ele vai ser sempre o mesmo, e ofereceu o sacrifício perfeito, uma vez por toda. Não precisará oferecer sacrifícios continuamente, pois ofereceu a si mesmo em sacrifício perfeito. Seu sangue purifica completamente de todos os pecados. O livro encerra no capítulo 4, o sol da justiça, apontando para Cristo, o sacerdote superior, segundo a ordem de Melquisedeque, com seu sangue nos purificou de todos os nossos pecados. Diante de tudo que foi dito, eu quero concluir. Quem está apto para servir a Deus tão santo? Vimos que o nosso Deus tem um culto extremamente definido, de acordo com aquilo que Ele mesmo revelou. Que Ele é um Deus que sonda os corações, que exige uma atitude correta, uma vida santa. Ora, quem é digno de entrar na presença desse Deus e servi-lo? Quem será capaz de oferecer um culto que lhe seja aceitável? Há somente um modo de oferecermos a Deus o culto aceitável: pelo sangue de Jesus. Todo o culto do Antigo Testamento tinha o sangue de animais crucificados ou sacrificados. É disso que Malaquias fala. O próprio Deus viria e com seu sangue precioso derramado na cruz, de uma vez por todas, purificou o seu povo. Ele purificou um povo para si mesmo, zeloso de boas obras. E assim hoje, podemos entrar na presença de Deus, no santuário celestial. Não estamos presos a quatro paredes, mas na presença do próprio Deus, no santuário celestial, onde Deus está sentado em seu trono, pela mediação de Jesus Cristo, pelo seu sangue precioso, que nos purifica de todos os nossos pecados. Nós só podemos entrar pelo sangue precioso de Jesus. E eu quero concluir dizendo: o que precisamos fazer para prestar um culto que agrada a Deus? Devemos cultuar a Deus, independente da circunstância. Não podemos medir o amor de Deus por questões transitórias. Devemos cultuar a Deus da forma que Ele nos revelou. Não podemos acrescentar nada ao culto a Deus. No Novo Testamento, Ele não prescreve de uma forma detalhada para o culto. Não apresenta uma ordem litúrgica como no Antigo Testamento. Contudo, os elementos do culto são muito claros. As orações, os cânticos, a pregação da palavra de Deus, o sacramento. Isso deixa muito claro o Novo Testamento. Então, esses são os elementos de culto. Não podemos acrescentar nada além disso. Devemos cultuar a Deus da forma que Ele nos revelou. Devemos cultuar a Deus com a atitude apropriada. Devemos cultuar a Deus com a sinceridade do nosso coração. E por último, devemos dar a Deus nosso melhor no culto. Todo culto no Antigo Testamento girava em torno disso. O dízimo eram os melhores animais que havia no campo. As primícias eram oferecidas a Deus.
As ofertas tinham de ser o melhor. Na verdade, o que Deus desejava com isso era demonstrar a importância dele. Ele queria mostrar que tinha de ter a primazia em toda a vida. Deus quer nosso coração. Deus quer todo o nosso ser. Por isso, não aceitava o culto da época de Malaquias, porque o povo não estava oferecendo o que tinha de melhor. A mensagem de Malaquias é de uma entrega total, de coração, de entendimento, de alma. É isso. Devemos dar o de melhor a Deus no culto. A aceitação do nosso culto também depende da nossa vida moral, da nossa vida espiritual. Não é que não temos pecado. Não é isso. Mas no culto, há uma oportunidade de nos colocarmos diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Porque Ele é fiel e justo para perdoar a nós de todos os nossos pecados. A aceitação do nosso culto depende também da nossa vida moral e da nossa vida espiritual. Eu quero encerrar dizendo, ou lendo o texto, João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém? O culto é uma expressão pública daquilo que cremos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque reconhecemos que o Senhor é digno e o culto é para ti, Senhor. Somente o Senhor é digno de ser louvado e adorado, porque tu és Senhor. Toda a criação, toda a tua criação te adora, Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. E fomos criados, Senhor, para a tua glória. Continua abençoando a vida dessa igreja, continua abençoando, Senhor, meu Deus, Pai, a vida dos irmãos dessa igreja, e que todos nós venhamos entender, Senhor, o teu grande amor, e de uma forma, Senhor, meu Deus, Pai, com o coração quebrantado, nos colocarmos diante de ti, todas as vezes que nos reunimos para adorar ao Senhor, com o coração quebrantado, tudo que seja feito aqui, Senhor, é para a honra e a glória do teu nome. Amém. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.